recebendo Bruno Rizzo, diretor executivo. Fique sentado, por favor. Obrigado. Obrigada por Tudo ter bom? vindo, Bruno. Tudo bem. Aqui a Carol Garcia, participante do projeto. Como vai? Tudo bom? E Donizete Soares, coordenador do projeto, que se chama Moradores de Rua? Não, o projeto se chama Trecho 2.8. Trecho 2. Por que esse nome, Trecho 2.8? O Trecho 2.8, ele tem esse nome pelo seguinte: trecho é uma forma, trecheiro é uma maneira informal como os moradores de rua são conhecidos, né? Porque eles vão de trechos em trechos procurando melhores condições de vida, né? Mora um tempo aqui, daqui a pouco já está lá no outro lugar. Exatamente. E esse projeto nasceu há quanto tempo? Esse projeto, ele começou em abril de 2010 e ele tem previsão para continuar até março de 2011. E você, Bruno, e o Donizete, que gostam de fotografia, resolveram então, mãos à obra, fazer isso acontecer. A Carol, você morou na rua, Carol? Morei durante 9 meses. 9 meses. O que te levou para a rua? Assim, eu tive um atrito familiar, aí eu fui para um albergue, né, que são casas de convivência, e depois numa situação, eu acabei... Você tem filha, casada ou solteira? Eu tenho filhos, mas meus filhos não estão comigo. E hoje eu sou casada, mas não com o pai dos meus filhos. E aí os filhos ficaram com outras pessoas da família e você foi morar na rua? Isso. E onde você foi morar? O primeiro lugar que você morou? Numa casa de convivência que foi por esse meio que eles me chamaram para participar. Conheceram? Isso. E aí, como você saiu dessa condição? Isso, depois que eu comecei no projeto, né, eu coloquei na minha cabeça que não era mais para mim e saí. E virou fotógrafa? Virei fotógrafa. Quantas pessoas, como Carol, fazem parte do projeto, Donizete? São 10 pessoas. A gente prefere tratar como pessoas em situação de rua. Em situação diferente de rua. de morador de rua. Certo, né? certo. Porque é uma situação a qual a maioria das pessoas está subordinada a viver essa experiência, né? Mas, enfim, são 10 pessoas que foram selecionadas em abril. A nossa equipe foi conversar com essas pessoas, mostrar a elas o que a gente pretendia, qual era a ideia. E aquelas que concordaram, aquelas que entenderam, aquelas que toparam, estão com a gente até agora. Tinha noção de fotografia? Até dia 10. Nenhuma noção. Essas imagens que a gente está vendo são as fotos? Isso aí são fotografias. Nós fizemos uma primeira exposição agora em outubro, onde teve um leilão que vendeu tudo e parte dessa renda foi dividido entre os participantes do projeto e outra parte veio para o Instituto e essa galeria fica na Rua Oscar Freire, 791, a Galeria da Rua. Que maravilha. Que tem essa ideia de colocar as obras deles lá. Está lá permanente para quem quiser comprar. Quiser comprar. Carol, e também não é uma ideia minha e do Bruno apenas. Quer dizer, são duas organizações envolvidas, né? O Instituto Brasis, que contrata o Instituto Gens, que existe há 22 anos, desenvolvendo trabalhos na área de educação e cultura. E aí o Gens prepara esse projeto, propõe esse projeto, quer dizer, atende uma solicitação, apresenta qual é a ideia. E aí são essas organizações que estão viabilizando esse processo. Quem mantém é o Instituto Brasis e quem é responsável pela criação e o desenvolvimento do projeto é justamente o Instituto Gens, do qual eu sou responsável. Certo. E eu represento aqui o Instituto Brasis, que é o financiador desse projeto. Eu estava vendo ontem, acessei o site, bacana. Você estava vendo? institutobrasis.org. Para quem está em casa, brasis.org.br. É bem bacana o site. E é justamente a ideia de resgatar esse país nosso, né? Os valores ou as pessoas, assim, quem somos nós, né? É a cidadania, né? Carol, o que esse projeto fez com a tua vida? Assim, ele mudou em forma geral na situação que eu estava, né, e na situação que eu encontro hoje. E assim, é o que eu digo várias vezes. Eles levantaram a autoestima, não só minha, né, porque são 10 participantes. Certo. Eles conseguiram levantar a autoestima dos 10. Você lembra, assim, qual foi a primeira foto que você fez? A primeira
A primeira, assim, é difícil de falar, né? Mas eu lembro que foi lá dentro de onde a gente se encontra mesmo. Lá mesmo. Mas quando a primeira vez que nós saímos para a rua, foi até eu que sugeri ir para o Largo da Anhangabaú. Aí a gente tiramos foto do Largo da Anhangabaú. E essa direção de imagem, vamos tratar assim, vocês fornecem o material e a pessoa faz a foto que ela quiser. Ou tem um direcionamento artístico para isso? Vamos fotografar pessoas, ou monumentos, ou árvore, ou passarinho, sei lá. No primeiro momento, que durou do início do projeto até agora, o objetivo era que eles tivessem contato, um primeiro contato com esses equipamentos, e a ideia era trabalhar a expressão. Vai, faz o que você achar que deve, fotografa como você quiser. E às vezes com algum direcionamento, assim, mais... Muito tênue. Muito leve para não interferir. Para não interferir. Exatamente. A partir de agora, a gente está entrando num segundo momento do projeto, que consiste, então, em um trabalho mais sistemático, mais técnico, né? Que o projeto prevê exatamente isso, que eles saiam, terminem o prazo, esse 1 ano, e depois a gente vai até estender, em função de outras ideias que surgiram, como a de um estúdio e como de uma empresa que vai viabilizar esses trabalhos. Né? Então, agora, nesse segundo momento, entra uma parte mais técnica e aí não há direcionamento, porque o projeto prevê que tudo seja discutido entre o grupo. Né? Ou seja, há um compromisso nosso do GENS de há muitos anos, que é o direito à comunicação. E esse projeto tem a ver exatamente com isso, um direito que todo e qualquer brasileiro tem à comunicação, direito constitucional à comunicação. Então, a fotografia entra aí como um aprendizado, como um fazer, como a arte, se quiser, mas o objetivo é que a gente ofereça condições para que esse perfil da população tenha a oportunidade de manifestar o que sente e pensa através da fotografia. E essas pessoas não recebem nenhum curso técnico? Não. No primeiro momento? Podem até receber depois? Agora, a partir de agora. Na segunda etapa. Exatamente. É um treinamento mais voltado para aspectos comerciais da fotografia, né? Como catálogo, estilo, que são aspectos que tem mais giro, né? Essa parte artística é mais lento para se trabalhar, para vender, entendeu? Esse trabalho de galeria é um pouco mais difícil. Agora, entendeu? partindo para o lado comercial, sem dúvida, aí o retorno é mais rápido, né? Uhum. Você já tem exposto lá, por exemplo, quantas fotos suas? Foi exposto a 5. 5 fotos. Que foram as 5 que foi para o leilão, né? E agora são 3 fotos que já estão foram expostas. vendidas? Tivemos 5 nessa exposição /leilão que a gente fez. Agora abriu-se na semana passada, uma nova coletiva deles, que vai até fevereiro. E lá tem 3 obras de cada um dos 10 participantes. Então tem 30 obras lá. Que estão sendo vendidas também. E essas outras 9 pessoas que participam, assim, quantas mulheres tem? Tem a Carol e mais quantas? Você lembra? 4. Mais 4 né? mulheres. 4 mulheres e 6 homens. Tem um casal também. 2 casais. 2 casais. Tem até uma moça que está grávida e teve Já teve criança, bebê? E a criança tem ido no... Olha, já nasceu fotógrafa. E nesse processo todo, vocês vão abrindo esse círculo de amizade, trocando experiências. Hoje vocês estão aqui, quer dizer, vocês têm uma loja já, um ponto de referência. Quer dizer, vocês têm ideia do que isso também começa a contaminar outras pessoas, né? Sem dúvida, é o que a gente quer replicar nosso modelo. Contaminar para o bem, né? Pro bem, tão né? bom esses modelos, Replicar esse modelo para a sociedade, né? Que é uma coisa muito importante. E além de ter morado 9 meses na rua, essas outras pessoas, você, por exemplo, tem uma profissão, Carol? Você fazia alguma coisa antes? Eu fazia. Antes de eu vir para a rua, eu trabalhava numa advocacia. Fazia o quê? Eu trabalhava com resgate de carro. Certo. E as outras pessoas, que histórias têm para contar? O que elas faziam? São 10 histórias diferentes. 10 histórias diferentes. Mas eram profissionais de que áreas, por exemplo? Como Carol, que tinha uma profissão? Você conhece mais, Carol, as histórias pré... Tem o Sebastião, né? Que ele era artesão.
que é por ele que nós conhecemos o projeto. Tem a Jaque, que ela, se eu não me engano, ela trabalhava numa casa de família. A Fernanda, que ela já foi funcionária de um albergue. Acho que entre todos, só eles que eu sei. Teve um Israel, né, que ele sempre morou na rua, tem 32 anos, né? Só agora que ele saiu da rua pela primeira vez. 32 anos. E ele conheceu a irmã, que não via há 11 anos, um pouco antes do projeto acontecer. Porque um dos objetivos do projeto não é justamente criar as condições, oferecer condições para que eles, se quiserem, que alterem essa situação material complicada de estar na rua. Certo. Então, o projeto do Instituto Brasis prevê uma bolsa, um auxílio, um valor mensalmente depositado na conta deles, né, ou entregue a eles, e isso fez com que muito rapidamente todos eles conseguissem alugar um quarto, alugar uma casa. Né? Nossa, vocês estão falando de abril. De abril. De abril. Todos eles já estão... 6 meses. Nenhum 6 meses. deles está mais na rua hoje, nenhum deles. E as perspectivas são muito boas. O dinheiro com a venda das obras deles no leilão permitiu que eles montassem a casa deles. Então estão muito felizes porque conseguiram comprar as coisas básicas, mínimas para se poder viver. Como, né, isso, com dignidade. Mínima, a bolsa que a gente paga é meio salário mínimo só. Então é o mínimo do mínimo para a pessoa poder só sair daquela situação de caos, né, da rua. Agora, e como é que vocês vão lidar com aqueles que querem entrar para o projeto? Outros que virão? Teremos um processo de seleção agora no começo do ano, em janeiro, né, para uma nova turma que começa em fevereiro, né, e vai seguir o mesmo procedimento. Agora, o que é interessante é que a maioria das vezes acontece de muita gente oferecer cursos, oferecer oficinas, e depois acaba e a pessoa faz o que com aquele canudo? Isso. Com aquele certificado. Então, uma preocupação muito interessante, e essa preocupação é do Instituto Brasis, é que eles tenham, né, continuidade, né? A continuidade disso. Por conta dessa preocupação, surgiu então o estúdio, que está sendo montado agora, um estúdio profissional, né, para fazer fotos de estilo, depois fazer, como o Bruno já falou, outros tipos de foto. E foi criada uma empresa chamada Caetiti Participações, né? Caetiti é o nome do indígena aí da nossa terra, tem a ver com lua nova, tem a ver com todo esse compromisso com o humano, etc. E dentro dessa empresa, essa empresa viabilizará exatamente esses trabalhos para dar continuidade a essa situação, porque uma vez terminado o curso, volta a viver nas condições que estavam. Precisa ter o passo seguinte. Exatamente, o passo seguinte foi a criação. E esta empresa, ao contrário de qualquer outra empresa, o lucro que ela visa, lucro, e vai visar lucro evidentemente, porque vai vender esses trabalhos, o lucro deverá ser dividido entre as pessoas. Muito bem. Estamos diante aí de uma grande fotógrafa? Estamos, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. 10 grandes fotógrafos. 10 Dos grandes 10. fotógrafos. Estamos tendo o prazer de conhecer a Carol Garcia, que participa deste projeto. Você que queira saber mais, você pode ou adquirir uma obra, Oscar Freire 791 no Jardins, a Galeria da Rua chama, e está lá a exposição trecho 2.8. Exposição coletiva. Coletiva, de 10 artistas. Aqui o Bruno, a Carol e o Donizete. Tem um site que as pessoas possam acessar para ter mais informação? Pode acessar o nosso site do Instituto Brasis, que é www.institutobrasis.org.br. Muito bem. Tá bom? Foi um prazer muito grande conhecê-los. Prazer é nosso. Parabéns pelo trabalho. Adoro conhecer gente que faz. Obrigado. Vocês Esperamos não ficam vocês no lá, discurso, você lá. vocês fazem. Obrigado. Felicidades, tudo de bom. Igualmente. Prazer em te conhecer. Vou lá conhecer as suas obras. Tudo de bom. Felicidades para vocês, tá? Que maravilha, né? O que é gente que realmente tem uma ideia na cabeça, mas não fica só falando. Vai lá e executa. Parabéns para essa galera.